Sabe aquela imagem clássica de um golpe de Estado? Tanques na rua, militares no poder? Pois é. Hoje a gente vai ver que as democracias modernas podem morrer de um jeito bem diferente, um jeito muito mais silencioso, que acontece por dentro, usando as próprias ferramentas do sistema para desmontar ele. Vamos mergulhar nessa história. E para a gente pegar a essência de como isso funciona, vamos começar com uma história bem antiga. Uma fábula que, por incrível que pareça, explica perfeitamente o que a gente precisa entender. A história começa com uma briga. O cavalo simplesmente não suportava o javali e só pensava em uma coisa: se vingar. E para conseguir isso, ele vai atrás de uma força externa, alguém mais poderoso, que ele acha que pode usar para resolver o problema dele. E é aqui que o acordo é selado. O caçador diz: tudo bem, eu te ajudo, mas tem um preço. Ele exige controle. O cavalo, cego pelo desejo de vencer o rival, nem pensa duas vezes e aceita as condições. E aí vem o ponto central da história toda. O cavalo consegue a sua vitória, mas quando ele pede para o caçador tirar a sela, a resposta é basicamente: sabe o quê? Agora que você já está sob o meu controle, acho que vou te manter assim. Na busca por uma vitória imediata, o cavalo perdeu a sua liberdade para sempre. Bom, essa fábula não é só uma historinha para dormir, né? Ela é um verdadeiro mapa que mostra um padrão muito perigoso que se repete várias e várias vezes na política moderna. Pensa só, numa democracia saudável, os partidos políticos tradicionais funcionam como uma espécie de guardiões do sistema. A função deles é, em tese, filtrar as coisas, manter figuras mais radicais e com tendências autoritárias longe do poder. Eles protegem o campo de jogo. O problema começa quando esses guardiões cometem exatamente o mesmo erro do cavalo. Às vezes por ambição, por medo do rival ou simplesmente por achar que são mais espertos, eles se aliam a um extremista. Acreditam que podem usar a força daquele caçador e depois simplesmente descartar. E a história, infelizmente, está cheia de exemplos dessa aposta que deu muito, muito errado. Na Itália, políticos liberais acharam que Mussolini seria um bom aliado contra a esquerda. Na Alemanha, as elites conservadoras tinham certeza de que podiam controlar Hitler. Em todos esses casos, os guardiões abriram os portões e entregaram as chaves do poder, achando que estavam no controle, mas não estavam. Ok, então o caçador chegou ao poder. E aí? Como é que ele faz para se manter lá, sem precisar de um golpe militar clássico? A resposta é genial e, ao mesmo tempo, assustadora. Ele não quebra as regras do jogo abertamente. Ele vicia o jogo por dentro. O roteiro é quase sempre o mesmo, e ele tem 3 passos bem claros. Primeiro, capturar os árbitros. Isso significa colocar aliados em tribunais, na promotoria, nos órgãos de controle. Segundo, afastar os jogadores do outro time. Aí o foco é pressionar a mídia, intimidar empresários, calar a oposição. E por fim, o terceiro e último passo, mudar as regras do jogo. Alterar a lei eleitoral, mexer na Constituição, tudo para que uma derrota nas urnas se torne quase impossível. Isso não é só teoria, não. A gente vê isso acontecendo na prática. Na Hungria, o governo Orbán foi preenchendo as instituições independentes com aliados. Na Rússia, Putin usou a máquina fiscal para prender um oligarca que financiava a oposição. Na Turquia, o governo usou multas bilionárias para basicamente forçar a venda de grupos de mídia críticos. A tática pode mudar, mas o objetivo é sempre o mesmo: usar o poder do Estado para neutralizar qualquer um que possa ser um obstáculo. Mas aí fica uma pergunta: como isso é possível? Porque o sistema não se defende. A verdade é que essa erosão toda só acontece quando algo muito fundamental se quebra primeiro. São as chamadas regras não escritas da democracia. Existem 2 normas que são o alicerce de tudo, mesmo não estando escritas em nenhuma lei. A primeira é a tolerância mútua. É a ideia de que o seu rival político, por mais que discorde dele, é um oponente legítimo e não um inimigo que precisa ser destruído. A segunda é a reserva institucional. É, basicamente, ter moderação. Não usar todo o poder que a lei te dá o tempo todo no limite. É entender que nem tudo que é legal é legítimo. E o que destrói essas normas? A polarização extrema. Ela é como um ácido que corrói essas grades de proteção. Quando a política vira uma batalha de nós contra eles, onde o outro lado é visto como uma ameaça à própria existência do país, a tolerância mútua desaparece. E as redes sociais, com seus algoritmos que nos fecham em bolhas, acabam jogando gasolina nesse fogo. E talvez o aspecto mais traiçoeiro desse processo todo seja justamente o quão sutil ele pode ser. E isso nos leva a um desafio final.
que é enorme. Pra pensar, não tem um momento dramático, não tem um dia do golpe. A democracia não morre com um estrondo, ela morre aos sussurros. É corroída aos poucos, com um decreto aqui, uma nomeação de um juízo ali, uma nova lei de imprensa. E como a vida cotidiana parece continuar normal para a maioria das pessoas, os alarmes simplesmente não tocam. E agora, olhem só para este número, 51%. Em 2011, enquanto a democracia venezuelana já estava sendo sistematicamente desmantelada, uma pesquisa mostrou que mais da metade da população ainda considerava o país completamente democrático. Isso é a prova de como a percepção das pessoas pode demorar a entender que o jogo já foi completamente viciado. Isso nos deixa com essa última e inquietante questão. Será que essas grades de proteção da democracia, essas regras de tolerância e moderação, são como o oxigênio? A gente só percebe que elas existem e a importância delas quando elas começam a desaparecer e a gente começa a sufocar? Refletir sobre isso talvez seja o primeiro passo para começar a protegê-la.